Bem-vindos ao Faith in Action, o podcast onde exploramos como a fé impacta as nossas vidas diárias. Eu sou Elizabeth Chipeio e em cada episódio vou conversar com profissionais sobre como a sua fé acontece na prática e no seu local de trabalho. Esta temporada é powered by a ACES, a Associação Cristã de Empresários e Gestores. Sejas crente ou não, esperamos que este podcast te inspire a refletir sobre como a fé pode trazer significado e propósito para a tua vida. Hoje temos a Dina Isabel, uma verdadeira força da natureza no mundo da rádio e da comunicação. Nascida em Vila Franca de Xira, começou a encantar o público aos 18 anos, quando ganhou o concurso da Disney A Cinderela Portuguesa. Desde então, trocou a flauta transversal da banda filarmónica pela paixão pela rádio. É mãe de 3 filhos e já foi repórter, apresentadora, coordenadora e diretora. E até domou a complexidade de gerir uma rádio inteira, a Rádio Sim. Atualmente trabalha na Rádio Renascença e inspira-nos aos domingos de manhã com o programa Pequenas Grandes Coisas. Bem-vinda, Dina. Olá! Olá! Estava aqui a ouvir esse perfil dessa pessoa que já não me lembro quase, já passou há algum tempo. Dina, eu confesso que estou um bocadinho nervosa porque estou aqui com uma locutora que é locutora há mais de 40 anos. Não é há mais, mas não devo andar lá muito longe, sim. Portanto, há 40 anos e eu estou aqui a ser uma locutora a brincar, portanto, olha. Não é uma locutora a brincar. Eu conheço pessoas que fazem isto há pouco tempo e que são muito boas e com quem eu aprendo. Ainda bem que está aqui, Dina. Olha, uma das coisas que eu gostava de perceber é exatamente isto. Como é que é trabalhar na rádio, para os nossos ouvintes que não sabem, e como é que tem feito esta carreira de tantos anos aqui? Trabalhar na rádio é uma coisa que só quem cá está consegue às vezes perceber. Se bem que eu não tinha uma vertente muito grande de consumidores de rádio na minha família. Os meus pais não eram ouvintes de rádio. A única ouvinte e a primeira era eu. Portanto, já foi qualquer martelada que eu devo ter tido. E comecei a ouvir rádio de facto muito cedo. E muito cedo, quer na escola secundária. E depois confirmando isso na faculdade, de todas as formas de comunicar, a rádio foi sempre aquela que mais me fascinou. Hoje em dia, e ainda era a rádio receptor que tínhamos na cozinha, na sala, no carro. Hoje em dia a rádio já não é só aquele receptor e chega a todo lado e a todo o mundo. E é uma coisa que ainda nos desafia mais. E alguém que esteja a estudar e que tenha o sonho de ser locutor, qual é que é o conselho da Dina? Eu acho que nós não devemos nunca desistir dos nossos sonhos. Acho que devemos medir as expectativas e aprender com as pessoas com quem nos vamos cruzando. Foi muito importante na minha vida. Estar aberta à aprendizagem com todas as pessoas com quem me cruzei. Aliás, continua a ser importante, porque se eu era jovem na altura e aprendi com os mais velhos, aquilo que acontece agora é eu já sou a mais velha e aprendo com os mais novos. O mundo mudou, as tecnologias mudaram, a forma de comunicar e a linguagem mudou e, portanto, eu tenho muito que aprender hoje em dia nessas matérias com os mais novos e trocamos esse conhecimento. Os mais novos têm que ter esse coração aberto de serem resilientes, porque eu acho que hoje em dia, na generalidade, os jovens são menos resilientes e têm menos capacidade de resistir à frustração, e isso é o que nos torna duros para tudo. Duros, mas não insensíveis, calma, resistentes. E não desistir à primeira, porque nem sempre conseguimos à primeira e às vezes à segunda aquilo que gostaríamos, mas à terceira ou à quarta conseguimos, porque se calhar quando começamos a trabalhar quer na rádio, quer noutro meio qualquer, temos que começar a subir de graus e se calhar não vamos estar logo no patamar que queremos e temos que fazer esse caminho. Eu acho que aquilo que eu diria hoje em dia é não perder a noção de que para chegarmos a um determinado sítio há um caminho. Acho que isso hoje em dia se perdeu um bocadinho. E a Dina estava a dizer que o mundo mudou e o mundo também da comunicação. Estava curiosa a pensar, quais são as diferenças que vai sentindo, tanto ao longo destes 40 anos na comunicação, desde quando entrou e agora que continua? A forma de consumirmos. Nós hoje não temos como concorrentes os outros parceiros de rádio. Temos toda a gente. Nós estamos presentes no digital com a mesma força ou com uma força ainda maior do que temos de oferta na Renascença. A nossa oferta não é só rádio, é muito digital e, portanto, toda a gente à nossa volta comunica da mesma maneira. Comunica-se mais rápido, temos que ser mais sintéticos, temos que, por sermos muitos, captar a atenção das pessoas e trabalhar muito no captar a atenção das pessoas, quer na rádio tradicional, quer no digital, e, portanto, hoje diria que vivemos numa batalha, que eu não gosto de usar a palavra guerra, numa batalha de captar atenção. E
E isso faz com que a forma de comunicar, os tempos de comunicação, a forma como o fazemos, não temos tempos hoje em dia muito relaxados de poder. O podcast tem essa, e é maravilhoso perceber que depois há sempre outros formatos que acabam por substituir num podcast. Nós podemos ser mais distendidos, porque eu paro e volto lá e só ouço metade se quiser e acelero. Se estamos a trabalhar em rádio, especialmente a rádio on air e em direto, temos que ser muito eficazes na forma de comunicar, porque as pessoas não ficam lá para nos ouvirmos se nós formos aborrecidos, se estivermos a falar de coisas que não lhes interessam verdadeiramente. E, portanto, é uma ginástica maior. Nós antes faz todo achávamos que as pessoas se sentavam do outro lado disponíveis para ouvir tudo aquilo que nós quiséssemos dizer. Hoje sabemos que isso não é assim. Não, isso faz todo sentido, porque de facto a forma de comunicar depois também é impactada por o que dizia, não é? Das pessoas estarem sempre a tentar a não estar tão atentas, não é? Portanto, isso faz alguma pressão. Certo, Pela muita sorte. pressão. Mas é um desafio também. Uma das coisas que também pedimos aos nossos convidados é trazerem uma frase, e no caso da Dina, portanto, uma frase que descreve o que é a fé para eles, e no caso da Dina é: a fé é saber que nunca estamos sós. Dina, como é que chegou a esta conclusão? Eu não paro muito para pensar na parte filosófica da fé. Para mim, a fé, eu nem penso, verdadeiramente, eu não penso muito nela. Eu sei que está cá, sei que me ajuda todos os dias, sei que sem isso o meu caminho seria diferente e mais difícil, mas nunca paro para pensar na parte filosófica. Portanto, quando me lançaram esse desafio, eu só pensei, é de facto saber que estou sempre acompanhada, não é? Acreditar que em todos os meus passos, que em tudo aquilo que eu faço, o bom, o mau, os períodos em que as coisas correm bem, os períodos, e essencialmente, se calhar, nos períodos em que as coisas não correm tão bem, agarrar-me a essa certeza de que não estou sozinha. E, portanto, não estando sozinha, caminho melhor. É mais fácil. E como é que tem sido essa jornada, esse caminho de fé? Portanto, para agora se ter uma fé mais adulta, como é que foi esse processo? Eu não cresci numa família religiosa. Cresci numa família que acompanhava os passos tradicionais de ser católico, sou batizada, casei pela igreja, fiz esse processo todo. Já me interessava mais do que os meus pais pelas questões religiosas. Já parava na televisão quando era, lembro-me, criança, a ver a missa, e às vezes não percebia sequer muito bem o que é que estava a acontecer, mas ficava ali encantado. Lembro-me bem da vinda do Papa João Paulo II. A primeira vez eu devia ter uns 14 anos e acompanhei aquilo euforicamente na televisão, sem ter uma retaguarda que me lançasse nesse caminho. Eu diria que foi a partir da altura em que comecei a trabalhar aqui na Renascença, também por questões profissionais, não é? Porque eu trabalho numa rádio católica, e tive que fazer muitas entrevistas, muitos conteúdos, e isso despertou o meu interesse e quis saber mais, e tinha que saber mais, e portanto perguntava, porque eu felizmente sou daquelas pessoas que não têm vergonha de perguntar quando sabe, e há aqui algumas pessoas na Renascença ainda hoje que foram muito importantes para mim. Quando eu chegava lá e pergunto, explica-me lá como é que isto é assim, ou porque é que isto é assim, ou o que é isto. E portanto fui crescendo a aprender para trabalhar e crescendo também na fé, apercebendo nisso ao longo do tempo, pelos padres com quem me cruzei, pelas pessoas com quem me cruzei com fé e que me transmitiram que de facto havia que a vida deles era melhor e que eram pessoas mais brilhantes, não é a palavra certa, mas não me ocorre outra, que eram pessoas bem com a vida, e foi esse aprofundar ao longo dos tempos. Eu só fiz o crisma para aí aos 40 anos. Não me lembro exatamente, mas já era muito adulta quando fiz o crisma. Era só batizada. Portanto, até chegar aí, tive aqui, na Renascença especialmente, a ajuda de várias pessoas, sacerdotes ou não. E hoje é uma convivência diária. E em que a tem ajudado ou desafiado a acreditar? Eu acho que, obviamente, nós focamos-nos muitas vezes, graças a Deus não tenho por perto nenhuma parte da minha vida muito difícil, complicada, de grandes sofrimentos na minha família mais próxima, mas acho sempre que, independentemente de acreditarmos que Deus que nos ama e que quer o melhor para nós, há uma parte que nos cabe a nós definir e decidir, porque nos é dada essa liberdade de aderir ou não. E, portanto, fazendo eu a minha parte de
de aderir e de aceitar e de querer, eu acho que no fim do dia as coisas acabam por ser mais fáceis e naturais, porque às vezes não se trata de facilidade, é mais natural. É isso. Sim, completamente. Não, eu estava a pensar que de facto é um processo de mão dada e que vai acontecendo mesmo no nosso dia a dia, não é? Nos elementos da nossa vida, em que um deles é o trabalho, e esta temporada é patrocinada pela ACES, que é a Associação Cristã de Empresários e Gestores. Onde é muito importante ter esse ponto de vista. Onde é muito importante, e eu quero o da Dina. Perceber aqui também como é que a fé ajuda no dia a dia, portanto, daquilo que é o seu trabalho como locutora, como é que a fé se integra? Eu sou, há uns anos para cá, também uma pessoa que gera equipas. E isso, eu nunca parei para pensar nisso, Elizabeth, confesso. Mas isso é uma coisa que nos ajuda. Porque para sermos bons cristãos temos que ser boas pessoas. Não há outra maneira, não é? E olhar para as outras pessoas como pessoas que têm sempre potencial. E olhar para as outras pessoas não pelas fragilidades, ou ajudando nas fragilidades, mas não pelas coisas menos positivas que eu às vezes olho e encontro, mas puxando pelas coisas mais positivas, porque acredito que uma será sempre superior à outra. E gerir equipas com este ponto de vista de ter fé nas pessoas, para além da fé em termos religiosos, ajuda-me muito no meu dia-a-dia. E sair daqui todos os dias. Claro que houve um dia ou outro em que eventualmente isso já não aconteceu. Sair todos os dias sabendo que não tive nenhuma atitude que magoasse, que machucasse, que não trouxesse, ou pelo menos não tentasse trazer o melhor das pessoas, dá-me muita tranquilidade. E quando isso não acontece, no outro dia a primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver a forma de estar com os outros. Exatamente. E quando os outros não correspondem? Não quer saber. Não, estou a brincar. Não, quando os outros não correspondem, assim, eu não sou responsável. Lá está, há pouco falámos de liberdade. Às vezes quando se fala de igreja, nós falamos de liberdade e as pessoas ficam assim, liberdade. Mas não, há sempre um livre-arbítrio de decisões, não é? E portanto, se tu fazes uma proposta, se tu achas que estás a abrir um caminho com a consciência de que estás a fazer o teu melhor, muitas vezes conseguindo que as pessoas aderem. Quando as pessoas não aderem, eu não consigo fazer muito mais que isso, a não ser a partir daí trabalhar a parte profissional, que essa, independentemente de ter fé ou não ter fé, quando se gera uma equipa, a parte profissional é uma obrigação sempre inerente. Eu acredito que com o tempo, se nós estivermos a fazer o que é certo, claro que há sempre dois pontos de vista, o meu e o da outra pessoa, nós conseguimos encontrar um caminho e haver alguma forma de estarmos juntos, algures. E a Dina é locutora, portanto, a Dina fala com muitas pessoas. Quer contar-nos um bocadinho também aquilo que é o seu programa, que acaba por conhecer tanta gente com perspectivas tão diferentes? O programa surgiu porque a Renascença e a Igreja e as pessoas com fé passam uma percepção de pessoas que são muito pesadas, conservadoras, que não falam dos assuntos que são verdadeiramente interessantes para as outras pessoas. Na Renascença nós fazemos todos os dias um trabalho para que as pessoas não sintam isso, e o Pequenas Grandes Coisas, que é o programa que eu estou a fazer ao domingo de manhã na Renascença, procura exatamente tratar as questões religiosas associando àquilo que é o dia a dia normal das pessoas, falando dos assuntos com naturalidade. Tenho uma forma de responder às dúvidas das pessoas com a ajuda daquilo que é hoje, não era na altura quando começámos juntos, mas hoje é o Cónigo Paulo Franco responde a uma pergunta de um dos nossos ouvintes, hoje é administrador da Renascença, curiosamente, o Padre Vítor Gonçalves, que tem uma luminosidade na forma como, eu acho que quem ouve o Padre Vítor Gonçalves diz logo, eu também quero ir. E portanto ele fala todos os dias, todos os domingos das leituras, e explica e detalha, porque às vezes ler o texto nem sempre nos percebemos da maneira correta, ou cada um às vezes também entende de maneira diferente, e o Padre Vítor ajuda-nos a compreender os textos, e vamos mantendo também a atualidade nesta parte religiosa. A Aura Miguel, que é vaticanista
da Renascença, e uma das únicas no nosso país também mantém essa atualidade no que diz respeito ao Vaticano e ao Papa Francisco. E depois temos as notícias e as conversas. Já estivemos juntas nesse programa também. quando saiu o podcast, ou uma das, acho que foi só na segunda. Foi na segunda temporada, sim. Em que falámos do podcast, lá está. É uma boa notícia para dar às pessoas, que é os testemunhos de quem pode, de facto, mudar a perspectiva de quem ouve. É super interessante também. No outro dia estava a pensar que o meio de comunicação muitas vezes não é um meio tão afirmativo, por exemplo, como a Renascença tem vindo a fazer. A Dina sente que falava de liberdade, portanto sente-se com essa liberdade para dizer que é católica, mesmo num meio em que às vezes é mais difícil dizer. Claro, assim, eu percebo o que é que está a dizer, porque o rótulo "sou católica", às vezes no meio em que nós trabalhamos, não na minha empresa obviamente, mas no meio em que nós trabalhamos, mas assim, eu também sou uma pessoa que não tem muita paciência para algumas coisas, também sou, ou seja, eu tenho outras características e eu não sou só isso. Isso é uma parte importante da minha vida. E, portanto, se eu assumo as outras partes importantes da minha vida com a naturalidade, não há nenhuma razão para assumir essa parte também. Sendo que, se eu estiver consciente de que o meu testemunho não contraria aquilo que eu digo, acho que está resolvido. Ah, que sim. Gosto tanto de falar com a Dina porque é super prática e eu pensar, sim, de facto faz sentido. Outro trabalho de casa que também lhe demos foi para trazer a passagem preferida da Bíblia. E porquê? Gostávamos de ver também sobre eu gosto de olhar para... Eu trouxe num papelinho que eu já não tenho olhos para aquelas letras da minha Bíblia. Eu procuro, ou gosto sempre de ver a parte positiva. Não sou aquela pessoa que acha é tudo sempre maravilhoso, o mundo não tem coisas feias. E nós trabalhamos em rádio, sabemos que o mundo tem coisas feias, mas acho que devo interpelar sempre as pessoas pelo seu lado mais positivo. Então trouxe aqui de Mateus 5, os versículos 14, 15 e 16, e que diz: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas no candelabro, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Portanto, tal como eu fui dizendo nesta conversa, acho que se nós fizermos uma diferença na vida das pessoas, se puxarmos o melhor que as pessoas têm, acho que conseguimos pelo menos interessar mais pessoas ou surpreender mais pessoas para aceitar esta mensagem. Eu não tenho a pretensão de evangelizar ninguém. Há outras pessoas que o farão melhor que eu, e não vivo o meu dia a dia a pensar, quer dizer, vivo. Por acaso vivo, eu trabalho numa rádio católica e portanto é tão natural que eu já nem me foco aí. Não vivo o meu dia a pensar se não sou católica, mas isto, independentemente de ser ou não, se eu, na minha vida, iluminar as pessoas que estão à minha volta e trouxer o melhor que elas têm, eu já fiz alguma coisa. E se todos fizermos isso um bocadinho, né, também contribuímos muito. E acho que esta leitura se identifica um bocado com essa forma de estar na vida. Completamente. Ou ao contrário, eu identifico-me com esta leitura. Completamente. Estava aqui a pensar, Dina, que de facto trabalhar em comunicação, em que tantas vezes vemos notícias que são tão negativas e às vezes o contexto parece bastante triste das coisas que vão passando, ou na televisão, ou na rádio. Como é que se arranja força para se continuar nesta perspectiva de iluminar e ser uma energia positiva para as outras pessoas? Ou até para comunicar? Não é sempre fácil. Aliás, não é de todo fácil. E também acho que não devemos viver num mundo esquizofrénico em que varremos para baixo do tapete aquilo que é triste, para as pessoas pensarem que isto é tudo maravilhoso. Aliás, já basta os algoritmos que só nos trazem assim, de repente, aquilo que nós procuramos e que depois não nos mostram a outra parte do mundo. Se nós não deixarmos de olhar para as coisas, e acho que há pessoas neste momento a ouvir e a pensar, bom, mas se ela disse ainda há pouco não tem aquela parte pessoal de grande sofrimento, se calhar não percebe. E provavelmente eu não percebo quando me falam
E hoje olhamos para o mundo e vê-se as imagens de guerra e de pais que não sabem como é que hão de proteger os filhos e de não saber se o marido vai e se volta, se não passa pela cabeça de uma pessoa de repente explodir alguma coisa no meio da multidão. Nós nunca sabemos isso. Isso causa alguma angústia nas pessoas. Eu escolhi até agora não voltar as costas à realidade, mas não me deixar ficar presa naquilo que é a parte feia do mundo. E, portanto, acho que isso nos pode dizer até aquilo que não deve ser, que eu não serei, que eu não quero que passe, que eu não escondo. Eu não escondo aos meus filhos que o mundo é feio. Eles sabem disso, não é? Aliás, já são gente crescida, já não tinha como. Mas é sempre este contratempo de não nos deixarmos moldar por essa parte feia, porque também há outra. Completamente. Por que a Dina acha que vale a pena acreditar? Não tenho resposta para essa pergunta. Não sei. Acho que para mim a vida corre mais tranquila se eu achar que não estou sozinha, como dizia ainda há pouco. Portanto, prefiro assim, não sei, pensar num mundo em que não acredito em nada é um mundo feio. E eu não fico lá presa. Há alguns dos nossos ouvintes que poderão estar a começar este caminho ou a aprofundar. Qual é que seria o seu conselho ou uma dica pessoal para alguém que esteja a começar neste caminho de fé? É um caminho que se faz às vezes com avanços e recuos. Ter dúvidas é uma coisa muito saudável na fé. E há pessoas que, e provavelmente já falou aqui com pessoas que têm uma vivência de fé muito mais intensa que a minha e que já tiveram dúvidas e que se calhar durante uns tempos decidiram que não queriam e depois voltaram, ou eventualmente não. Ou seja, quem começa neste caminho não pode achar que vai fazê-lo sempre sobre as nuvens, não é? Isto é uma caminhada de fé com dúvidas, quando se tem, em que devemos aceitar o facto de questionarmos, falar com as pessoas certas que nos podem ajudar, e penso que quem faz esse caminho de fé terá sempre algumas pessoas que ao seu lado ajudaram a fazer esse caminho, e se calhar trocar essas dúvidas e colocar as questões e não ter medo de perguntar é uma boa forma de caminhar na fé, porque as dúvidas são muito saudáveis. E quem não tem dúvidas na vida também deve estar um bocadinho fora daquilo que é a realidade. E a fé é como qualquer outra coisa da nossa vida. Muito obrigada, Dina, por estar Nada, aqui. foi um gosto. Foi um gosto. Eu estava aqui a pensar, as dúvidas são muito saudáveis e vou ter que fazer a pergunta antes de terminarmos, que é como é que se gera esse processo quando às vezes, porque há alguma inquietação, acredito, quando a pessoa tem dúvidas, e gostei muito daquilo que estava a dizer, que não é um caminho sobre as nuvens, assumir com a naturalidade que pode chegar. Mas nessas situações em que se tem dúvidas, como é que se gera esse processo? Eu tenho a sorte de trabalhar num sítio em que tenho muitas pessoas a quem posso recorrer. O Padre Vítor Gonçalves é o nosso assistente religioso, que eu já conheço há muitos anos. Ele foi pároco na minha... Embora não nos tenhamos cruzado, porque eu sou de Vila Franca, mas deixei de morar lá quando casei. O Padre Vítor Gonçalves foi pároco lá e depois conhecemos-nos aqui. Ele é uma pessoa... é muito importante quando temos dúvidas e quando queremos questionar, que não sintamos que a pessoa do outro lado está a questionar, está a olhar-nos com alguma sobranceria, e que nos aceita e que diz que nos percebe, e que de facto nos ajuda a abrir esse caminho. Já me perdi na pergunta, Não, mas como é que isso se faz, não é? E portanto eu costumo fazê-lo confiando nas pessoas que até ao momento foram muito importantes para mim no meu percurso de fé. Ok, sim. E portanto consegue ter a percepção delas e isso também Sim. ajuda. E que felizmente algumas delas também são pessoas que já me conhecem há muitos anos e que não têm problema nenhum em dizer quando eu não estou ou quando eu não estou no caminho certo, ou quando eu fiz alguma coisa que não está certa, ou porque essa cumplicidade em tudo na nossa vida, nos nossos relacionamentos pessoais, nos nossos relacionamentos de amizade com os nossos filhos, esse caminho entre os dois sempre aberto,
é muito importante para que as relações cresçam saudáveis e, portanto, eu, graças a Deus, tenho aqui muitas pessoas que me ajudam nessa dimensão de quebrar as dúvidas ou de me deixar questionar e juntos falarmos sobre isso. E Jesus está longe ou está perto? Sempre perto. Dina, Não está aqui, ou se calhar está, não sei. Mas está perto. Muito obrigada, Dina, mesmo por esta conversa. Obrigada também a todos os ouvintes que estão connosco e fiquem connosco no próximo episódio do Faith in Action. Obrigada, Elizabeth, foi um gosto. Obrigada.